Bom dia a todos que estão aqui presentes na nossa igreja, a Igreja Primeiro Amor, que fica localizada aqui, bem no centro de Belém, Avenida José Bonifácio, 690, próximo aqui ao mercado de São Brás, em frente ao berço de Belém. Você que é de Belém, provavelmente você passa sempre aqui em frente à nossa igreja. Então, desde já, esteja convidado a vir aqui presencialmente. Nós temos aqui um espaço muito bem preparado para receber vocês. Se não pode estar aqui nesse momento, logo mais às 19 horas, nós teremos o nosso culto de celebração. Então, você é o nosso convidado. Você que está mais distante, assistindo aí em algum município do interior, ou mesmo pelas redes sociais, em outros estados e até outros países, nós temos uma boa audiência lá por Portugal, Santa Catarina, interior de São Paulo, tá? Sejam muito bem-vindos nesse domingo especial em que nós comemoramos, não é? Aqui, o Dia dos Pais. Então, desde já, a todos os pais, parabéns. Vocês que estão presentes aqui têm esse privilégio de serem pais, de ter aí um menino, uma menina, ou mais de um. Eu tenho 3, e me sinto muito feliz, muito agraciado por Deus nos dar esse privilégio de sermos pai. De vez em quando a gente tem uma dor de cabeçazinha, né? Mas aí a gente vai aprendendo, é sempre um privilégio. Aqueles que ainda não têm, não é que Deus possa permitir essa alegria de serem pais. Então, hoje a nossa escola bíblica dominical, ela passa por uma transição. No último domingo, nós encerramos a nossa segunda revista de parábolas de Jesus. Foram 26 no total. Tivemos a primeira revista e depois tivemos a segunda revista sobre as parábolas, e eu creio que foi um tempo bom de aprendizado, em que nós pudemos refletir a respeito das parábolas, aprender um pouco mais, trazer isso para a nossa vida a partir do ensinamento direto daquele que é a razão da nossa fé, que é Jesus Cristo. Hoje também nós estamos num dia especial aqui para a nossa igreja. Depois de umas merecidas férias, estamos recebendo aqui o nosso pastor sênior, o pastor Felipe Nunes. Aqueles que estão felizes aí com a presença e a volta do nosso pastor, levante a mão aí. Você que está lá em casa também, né? É sempre muito bom, Daqui a pouquinho ele vai estar aqui falando com todo mundo. Então, é assim, hoje é um domingo especial, é um domingo de transição de uma lição, de uma revista para outra. Os irmãos devem estar estranhando que ainda não tem disponível as lições. É porque assim, a nossa igreja é uma igreja nova. Você que ainda não conhece, é uma igreja de apenas pouco mais de 3 anos, mas que nos últimos 2 anos se lançou a um desafio assim, que para nós realmente é um desafio grande, que é produzir o conteúdo da nossa escola bíblica dominical. E nós temos feito isso, já estamos aí na 6ª revista com produção própria. Eu que sou professor, sempre digo que produzir conhecimento é complicado, é difícil escrever, e quando envolve a palavra de Deus, o desafio é maior ainda, porque nós temos a responsabilidade de reproduzir aquilo que Deus quer nos colocar, aquilo que Deus quer nos guiar. Então é preciso a direção do Espírito Santo, e nesse processo, às vezes, nós temos alguma dificuldade, e nós precisamos fazer um esforço no grupo de educação para avançar com esse material, e nós estamos trabalhando nisso. No próximo domingo já vai estar disponível. E é assim, nós temos conversado no nosso conselho e nós nos lançamos um desafio. Qual é? É produzir revista de todo o Novo Testamento. Então, o nosso desafio posto para os próximos anos, porque isso vai levar anos, é que nós mesmos possamos ter as revistas sobre os livros do Novo Testamento desenvolvido por nós. Então, nós nos lançamos já nesse momento a desenvolver a revista sobre Atos dos Apóstolos, tá? Nós já fizemos uma revista
focando mais os evangelhos, mas nós vamos tratar isso também mais lá na frente. Mas neste momento nós nos lançamos o desafio de começar com o Atos dos Apóstolos. E temos aí uma equipe trabalhando, e a partir do próximo domingo as lições já estarão disponíveis. Então, para efeito de transição, eu quero neste domingo fazer uma espécie de visão panorâmica a respeito do livro de Atos. Ou seja, eu quero fazer uma prévia daquilo que nós vamos estudar daqui para frente. Eu vou fazer um breve resumo, dos 28 capítulos aí do livro de Atos, pontuando alguns aspectos que são mais marcantes, que a gente entende. O livro todo é muito rico, mas eu vou fazer uma visão panorâmica a respeito do Atos dos Apóstolos, para que a gente tenha essa visão geral. E a partir do próximo domingo, a gente já começa aí com lições mais aprofundadas em cada capítulo, conjunto de capítulos. Eu creio que vai ser um tempo de aprendizado, um tempo de aprofundamento, de fortalecimento da nossa fé. Amém? Bom, para começar, eu quero ler com os irmãos os versículos que estão bem no início do livro de Atos, os primeiros 5 versículos do capítulo 1. Vocês podem me acompanhar aí pelas Bíblias, podem me acompanhar também aqui pela projeção da nossa mídia. Então, vamos ler a palavra de Deus. Eu peço que os irmãos que estão aqui presentes fiquem de pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos ler e depois vamos orar juntos. E aí a leitura bíblica de hoje, Atos 1, do versículo 1 ao versículo 5, que diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de ter dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele, que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Vamos orar. Pai amado, nesta manhã queremos te agradecer, Senhor, o privilégio de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, pelo privilégio, Senhor, de termos aqui muitos pais nesse dia em que nós comemoramos os Dias dos Pais, que as Suas bênçãos possam cair sobre a vida de cada um, pelo privilégio de termos aqui de volta o nosso pastor Sênio, Felipe Nunes. Muito obrigado por ter cuidado dele, da família dele, durante esse tempo que ele esteve aí de férias, e que nós possamos ter um segundo semestre muito feliz, muito agradável, muito produtivo na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. Então, a proposta hoje é que todo mundo saia daqui com uma visão panorâmica, uma visão, digamos, sistêmica a respeito do livro de Atos, que é um livro que relata, logo após os 4 evangelhos. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois em seguida já vem o livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, nós vamos ver aqui que o livro de Atos ele é o segundo ato de uma produção escrita em sequência, que é o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, que também é produção do Espírito Santo, que utilizou o missionário, o evangelista Lucas, para poder produzir. Então, já adiantando, vamos fixar bem aí alguns pontos a respeito do livro de Atos. Então, o autor é o evangelista Lucas, que foi chamado pelo apóstolo Paulo, lá em Colossenses 4,14, Paulo chama ele de o médico amado. Por quê? Porque era a profissão dele, Lucas era um estudioso das artes da medicina e desenvolveu isso aquele tempo segundo, digamos, os conhecimentos que eram pertinentes
a medicina naquele tempo. Então ele tinha esta função, ele tinha esta profissão, e ele exerceu isso ao longo do acompanhamento que ele fez, não é? E das várias atividades que ele desenvolveu. Então Lucas, por ser um estudioso, ele tinha como característica, digamos, a capacidade de escrever, a capacidade de redigir texto de uma forma muito bem organizada, muito bem encadeada. Lucas era um detalhista. Então, quando você estuda o Evangelho de Lucas, por exemplo, comparado aos outros evangelhos, existem fatos, existem acontecimentos que o nível de detalhamento só é encontrado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Por quê? Porque era uma característica pessoal dele. Talvez lá as qualidades acadêmicas, as qualidades de pesquisador, porque ele também era um meticuloso pesquisador, permitiam ele escrever de uma forma diferente. Então, Lucas é o autor do livro de Atos. Ele é usado pelo Espírito Santo para redigir. Possivelmente, não se tem claramente afirmado, e nem os estudiosos apontam isso com a total segurança, mas disse que possivelmente ele era um gentil grego. Por que dessa conclusão? Primeiro porque ele era fluente, né? Ele tinha a capacidade e a erudição na escrita do grego, e ele tinha uma forma pessoal de redigir que levava aos analistas, aos estudiosos, à conclusão de que possivelmente ele era um gentil grego. Em sendo isso, ele é um dos autores, o único autor que não é judeu. Talvez o livro de Hebreus, que não se sabe quem é o autor, não está colocado claramente, mas possivelmente Lucas é o único autor que não é judeu aí no Novo Testamento. O livro de Atos é uma sequência do Evangelho de Lucas, então ele foi uma escrita sequencial, e nós já sabemos, que a Bíblia ela não foi escrita no formato que nós temos acesso hoje, toda organizadinho em Antigo Testamento, Novo Testamento, cada um dos livros escritos separadamente, capítulos, versículos. Isso, digamos, é uma versão moderna da Bíblia que nos permite hoje aprender de uma forma mais fácil e fixar o aprendizado também da forma mais fácil. Mas, na verdade, o Evangelho e o livro de Atos foi escrito em sequência. Mas, para ficar tudo bem organizado, pegou-se o livro de João, o Evangelho de João, se colocou e depois retoma o livro de Atos. Mas a escrita ele é uma sequência. Tanto que, logo aqui no versículo 1, eu vou retornar aqui ao primeiro versículo, o próprio Lucas, ele fala sobre isso, Fiz o primeiro tratado. Qual é o primeiro tratado? O primeiro tratado é o seu Evangelho. Ele escreveu o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. E no livro de Atos, ele continua a registrar tudo que Jesus continuou a fazer e continuou a ensinar, porque toda a obra registrada no livro de Atos é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, é um registro daquilo que Jesus, por meio do Espírito Santo, inicialmente ele ressuscitado à frente dos discípulos, continua a ensiná-los, continua a falar a respeito do reino de Deus. E depois, por meio a ascensão de Jesus, vem a descida do Espírito Santo a partir de Atos 2, aí já é o Espírito Santo que continua a conduzir. Então é um ato contínuo, o Evangelho de Lucas e depois o livro de Atos dos Apóstolos. Então isso é uma narrativa histórica. Então este é o único livro que é tratado como um livro histórico no Novo Testamento. Por quê? Porque ele registra uma cronologia de como, a partir da ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, como é que esse Deus conduz a sua igreja, que começa inicialmente lá em Jerusalém, passa Jerusalém e Judéia, que era, digamos, o estado
Jerusalém era a capital, como se fosse Belém, e o estado do Pará seria a Judéia, né? O estado onde Jerusalém seria a capital. Depois Samaria, que é o estado vizinho, e depois até os confins da terra. Então é essa sequência histórica que é relatada no livro de Atos, que começa com os apóstolos e os demais discípulos ali, esperando em Jerusalém, por ordem de Jesus, e depois que eles são capacitados e revestidos pelo poder do Espírito Santo, acontece um conjunto, de coisas, fatos que levam a palavra de Deus a se expandir, a se espalhar pelos 4 cantos do mundo, como o livro vai registrando ao longo do tempo. Então, por isso é uma narrativa histórica, é tratado como um livro histórico do Novo Testamento, que faz a ligação entre os evangelhos e as epístolas de Paulo e depois as demais epístolas. O contexto, como é que se dá, qual é o contexto registrado, pelo menos o contexto inicial registrado nesse livro de Atos? O contexto, ele relata o período logo após a ressurreição de Jesus. Então, no capítulo 1, ainda é citado que Jesus caminha no meio dos seus discípulos e no meio dos seus apóstolos, ensinando por 40 dias, convivendo, aprofundando aquilo que ele já tinha ensinado. Ele continua a fazer isso durante o tempo em que ele permanece, até que ele é assunto aos céus. E a partir dali, a obra fica a cargo do Espírito Santo. Neste momento ainda, os apóstolos e os demais discípulos ainda estavam apreensivos e inseguros com tudo que aconteceu com o Mestre. Então pensem, 40 dias, o ápice do cristianismo se deu ali na cruz do Calvário. Então, ainda faziam menos de 2 meses que aqueles discípulos e aqueles apóstolos que achavam muita coisa a respeito de Jesus, amavam a Jesus, alguns deles, e seguiam de coração, mas muitos tinham uma visão distorcida a respeito do seu reino. Muitos esperavam sentar à sua direita ou sentar à sua esquerda quando ele assumisse o poder lá em Jerusalém. Então, para muitos, o reino de Jesus era terreno. Ele assumiria o poder e quem estivesse com ele seria ali os seus secretários de Estado, seriam os seus assistentes diretos, teriam uma vida privilegiada. E aí, eles de repente veem ali o seu rei, o seu Messias, crucificado, sangrando, e todos fugindo de um lado para o outro. E aí então, fazia pouco tempo que isso tinha ocorrido. Então, muitos deles ainda não tinham efetivamente compreendido a ressurreição de Jesus. Ele teve essa tarefa, de buscar os ensinamentos, de revelar, continuar revelando o reino de Deus, para que esses discípulos pudessem acalmar o seu coração, perceber que a obra que Jesus tinha era muito maior do que aquilo que eles podiam perceber. Mas o fato é que até a descida do Espírito Santo, eles estavam apreensivos, eles estavam tímidos. Então, o revestimento de poder, a coragem, veio despertar a partir de Atos dos Apóstolos 2, a partir do capítulo 2, versículo 2. Então, aquele momento ali inicial, existiu uma certa apreensão, e eles estavam todos ali ainda aguardando a vinda do Espírito Santo. Então, a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, a partir de Atos 2, é que, efetivamente, o perfil dos discípulos é que começa a mudar. Os apóstolos, eles assumem um poder, assumem um protagonismo maior a partir da descida do Espírito Santo, porque eles recebem a capacitação e a coragem para levar à frente a missão que era designada a eles. Então, este é o contexto do início do livro de Atos. É a capacitação pelo Espírito Santo para que aquele povo, aquele que acompanhou Jesus, principalmente durante seu ministério ali de 3 anos terrenos até a crucificação, e nesse momento Jesus ressuscitado e aparecendo a eles e ensinando-os, ele
é assunto aos céus, é levado pelos anjos aos céus, e a partir dali ele envia o Consolador, que vai ajudar aos discípulos a levarem à frente a obra. Não é esse Espírito Santo que até hoje nos ajuda, nos capacita, nos dá a sustentação para que nós continuemos a fazer aquela obra que começou lá atrás. Amém? Então, vamos... Hoje é uma visão panorâmica, não vou me aprofundar em nada, porque nós vamos fazer isso em 13 lições que virão, mas para que vocês possam, para que nós possamos relembrar, né? Eu tenho certeza que muitos aqui já estudaram o livro de Atos, você que está em casa já estudou, mas se está vendo pela primeira vez, se está tendo a oportunidade, tá? Vai poder também ter esse entendimento de uma forma direcionada, porque é para isso que existem as escolas bíblicas dominicais. É para que você tenha um espaço de ensino, de educação, onde você receba um conhecimento sistematizado. E a nossa proposta é essa. As revistas que nós produzimos e usamos, ela tem essa finalidade, de levar você de uma forma objetiva e bem organizada, um conhecimento que todos nós precisamos ter. Então nós vamos focar no livro de Atos dos Apóstolos neste momento. Então vamos lá. Existem algumas divisões clássicas em relação ao livro de Atos, tá? A primeira delas é aquela focada nos personagens centrais. É claro que o personagem central, não só do livro de Atos, mas de toda a Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, é Jesus Cristo. O personagem central da Bíblia é Jesus. Mas em termos de registro, de redação, Lucas dá um destaque maior no primeiro e no segundo capítulo a Jesus e o Espírito Santo. Ele relata ali aquele tempo em que Jesus está em meio ainda aos seus discípulos e depois a descida do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo em meio do seu povo. Mas a partir da descida do Espírito, o revestimento de poder, que nós vamos falar daqui a pouquinho, Pedro é um dos que ganha desenvoltura, ganha confiança, é revestido e ele assume um protagonismo diante daquela igreja primitiva que estava nascendo. Então, do capítulo 3 até o capítulo 12, o foco principal, digamos assim, um ministério mais relatado é o ministério do apóstolo Pedro. Então, do 3 até o 12, o apóstolo Pedro é o personagem principal, tá? E a partir do 13 até o final, até o capítulo 28, já é Paulo, que já foi, já teve um encontro com Cristo, foi derrubado por ele e teve a sua vida redefinida, Então, Deus usa o apóstolo Paulo numa missão fantástica a partir do capítulo 13, o versículo 28. Missão essa que nos trouxe aqui, Missão essa que nos trouxe aqui. Vamos falar um pouquinho disso. Então, uma das divisões clássicas do livro de Atos envolve o foco nos personagens. Então, os 28 capítulos, você tem aí diferentes personagens com um protagonismo maior. Mas o livro de Atos, ele também pode ser organizado, ele pode ser visto a partir da perspectiva da expansão do Evangelho. Então, o Evangelho, primeiro em Jerusalém e na Judéia, depois esse Evangelho se expandindo para Samaria, e depois de Samaria até os confins da terra, As missões, as viagens missionárias de Paulo, levando o Evangelho para além das fronteiras ali da Palestina e se expandindo, chegando até a Europa e, consequentemente, num futuro, chegando até os 4 cantos do mundo. Então, do capítulo 1 até o capítulo 8, o foco do livro de Atos ainda é o Evangelho para os judeus, principalmente, concentrado ali em Jerusalém. Jerusalém e arredores, dentro da região ali do estado da Judéia. Do capítulo 8, versículo 4 até 12, no capítulo 8 é registrado o início da perseguição, a morte de Estevão, e começa a dispersão
de muitos dos discípulos, à exceção dos apóstolos que permanecem em Jerusalém, mas os discípulos são dispersos, principalmente ali para a região de Samaria, ao lado. E depois, do capítulo 13 ao 28, já é a aventura ali do apóstolo Paulo, e o evangelho, né, termina em Roma. O livro de Atos, ele não registra o martírio de Paulo, ele encerra com Paulo preso ali em Roma. Tá? Então, tanto que diz, né, os estudiosos, eles estimam, porque essa é a palavra mesmo, eles estimam que o livro de Atos ele foi escrito no início dos anos 60 depois de Cristo. Então, Jesus foi sacrificado, martirizado em 33, tá? E o livro de Atos veio a ser escrito cerca de 30 anos depois, 28 sensivelmente. Mas eles também, eles atribuem essa data porque a estimativa do martírio de Paulo é no ano 63, 64 depois de Cristo. E como o livro de Atos ele não registra o martírio de Paulo, eles concluem que o livro foi escrito antes, porque uma redação, um livro que destina mais da metade, né, do capítulo 13 ao 28, a vida do apóstolo Paulo, não haveria razão para ele não registrar o martírio do apóstolo Paulo. Então, como o martírio não está registrado no livro de Atos, mas conclui-se que esse livro foi escrito, ele foi terminado antes da morte do apóstolo Paulo, que foi ali por 63, 64 depois de Cristo. Então a estimativa é que ele tenha sido escrito ali pelo ano 60, 61 depois de Cristo, ok? Então vamos estabelecendo aí esses pontos, né, esses marcos a respeito do livro de Paulo, que depois vai ficar muito mais fácil nós todos, entendermos as lições que virão. Amém? Então, feito esse panorama de como os capítulos estão mais ou menos organizados, eu quero partir com vocês por um breve resumo em lembrar alguns pontos fundamentais que estão registrados no livro de Atos, nessa perspectiva da expansão do Evangelho. Então, aqui no item 4.1, que vocês estão observando, eu quero destacar alguns pontos fundamentais, alguns fatos que ocorreram ainda enquanto o Evangelho estava restrito a Jerusalém e a Judéia. Tá? Então, nós temos ali, no início, capítulo 1 e capítulo 2, a ascensão de Jesus e o dia de Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo, que está registrado em Atos capítulo 2, versículo 2. No início do capítulo 2, eu selecionei 2 versículos para vocês. Então, no versículo 2, está dito o seguinte: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Tá? Os discípulos, os apóstolos e os discípulos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que o falassem. Então, em cumprimento à promessa do Pai, os discípulos estavam ali todos acanhados, estavam todos reunidos ainda em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa do Pai. Com a subida de Jesus, vem o revestimento, a descida do Espírito. Então, é o momento em que Deus nos dá o Consolador, o seu próprio Espírito Santo, para que ele ajudasse aquele povo ainda que estava inseguro a cumprir o seu propósito, a cumprir o seu plano divino. Então, a descida de Pentecostes, a descida do Espírito Santo ali em Pentecostes, ele muda totalmente a história da vida dos discípulos. Eles são ali capacitados pelo poder do Espírito Santo. Em seguida é relatado que Pedro, aquele que negou a Jesus 3 vezes, aquele que ficou envergonhado após os dias seguintes à ressurreição de Jesus, tímido, aquele que quis voltar a pescar porque não se achava capaz de cumprir as promessas que ele tinha feito ao próprio Jesus, ele é revestido pelo poder do Espírito Santo
ele se ergue, se levanta com poder, com ousadia e fala. E a partir da fala dele, a partir da ministração que ele faz a respeito de Jesus, do Messias que veio e foi sacrificado para que todos nós pudéssemos ter vida, aquela ousadia, aquela palavra faz com que cerca de 3.000 se convertam imediatamente ao Evangelho do Senhor. Então é ali que se percebe que ou você anda pelo poder do Espírito Santo, na obra de Deus, ou o Espírito Santo lhe guia, ou o Espírito Santo lhe sustenta, ou você não vai poder cumprir aquilo que o Pai deixou. Então, naquele momento, se revela como é que Deus iria auxiliar o seu povo ao longo de uma jornada que seria muito difícil, e que ainda é difícil até hoje em dia, mas hoje nós já vivemos um outro estágio. Então, logo no capítulo 1 e 2, você tem a ascensão de Jesus, a descida do Pentecoste e a mudança que ocorre nos apóstolos e discípulos. E esse poder, ainda sob o poder do Espírito, sob a unção do Espírito, Pedro e João se dirigem ao templo no capítulo 3, e cheio do Espírito Santo, ao passar ali pela Porta Formosa, eles veem lá um homem coxo, que fica ali, esperando moedas e fica ali esperando esmolas para poder sobreviver. E ele, como sempre fazia, ele olha para as pessoas que passam e pede a sua esmola para poder sobreviver. Mas naquele dia, algo de diferente estava reservado para aquele homem. Deus tinha preparado também algo de especial, não só para os seus apóstolos, mas também para aquele homem. Então, quando ele olha para Pedro e João e pede algo para poder sobreviver, Pedro, na ousadia sempre que ele, revestido pelo poder do Espírito Santo, ele pede para que o coxo fite os olhos nele, e ele fita os olhos no coxo, e ele fala, no poder do Espírito Santo: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E aquele homem ali levanta, anda, tem a sua vida mudada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da unção que estava derramada sobre a vida de Pedro e a vida de João. Então, começa a se revelar como é que Deus auxiliaria, fortaleceria os seus discípulos de modo geral e os seus apóstolos em particular, para que eles pudessem, com ousadia levar à frente a sua palavra, e com poder, para fazer milagres e maravilhas, assim como Jesus fez enquanto esteve presente terrenamente no meio de nós. Então, é claro que isso, Pedro e João ali no templo, aquilo chama a atenção de todo mundo, e ali as lideranças, que já haviam perseguido a Jesus, os judeus, que na visão deles, as lideranças, não os judeus de modo geral, mas as lideranças deste povo, que pensavam que tinham terminado um problema ao entregar Jesus para ser sacrificado pelos romanos ali na cruz do Calvário, pensando que tinham, eles começam a ver que na verdade, se antes era um praticamente, agora se multiplicava, pelo poder, pela fé que cada um tinha, a obra de Deus se expandia, não mais feita por um homem, mas agora por um conjunto deles. E aí começa a perseguição à igreja, começa a perseguição aos apóstolos. Pedro e João são perseguidos, são presos, a igreja ora, eles são libertos mais lá à frente. Então ali já começa a se refletir. E existia basicamente dois tipos de perseguição física. A primeira era dos judeus, das lideranças religiosa dos judeus. Essa era mais acirrada, porque para eles era muito difícil, ver uma situação que eles pensavam ter resolvido e permanecer viva e mais viva do que nunca. E outra, a perseguição dos romanos, que virá mais à frente, que é quem detém o poderio sobre a vida e a morte naquela região. Então ali, quando começa o avanço da obra de Deus por meio do poder do Espírito Santo na vida dos discípulos, também começa uma perseguição mais ferrenha, que vai resultar em muitas mortes mais ali adiante.
Tem um ponto importante que eu achei interessante refletir aqui, sobre o papel ali de Ananias e Safira. Tá? Que tem o episódio ali, tá? O povo, a igreja se reunia, alguns vendiam os seus bens e partilhavam, porque criam e testemunhavam diariamente do poder de Deus operando no meio deles, e eles eram levados muitos levados a vender propriedades, a vender bens e entregar de coração aberto isso para a obra de Deus. E coube aí a Ananias e Safira, sobre a influência do mal, com certeza, porque o que é que faz com que alguém, que é dono de algo que é seu, legitimamente é seu, ele pega esse bem, vende, e ao invés de dizer, não, olha, eu quero dar 50% do que nós vendemos, nós queremos destinar à obra de Deus. Ele podia fazer isso. Olha, eu quero dar 15%. Olha, eu quero dar 90%, mais 10% eu vou ficar para a nossa manutenção. Era deles, não tinha razão. Tá? Mas o que é que desperta isso? O que é que dá a entender? É que o espírito da vaidade, como alguns iam e dizer, olha, eu vendi tudo e entreguei para a obra de Deus, assim, não, nós temos que dizer que nós vendemos tudo e entregamos para a obra de Deus. Era mais uma questão de vaidade interna, de se equiparar aos outros que estavam fazendo. E aquilo não vem de Deus. E aí você tem... Qual é o aspecto importante aqui desse fato? É que assim, o que a gente pode interpretar é que na obra de Deus não há dado encoberto. Principalmente quando se está começando uma obra, não se pode começar com mentira, não se pode começar com desconfiança, não se pode começar com inverdade, porque isso vai minar os relacionamentos. Então, aquele ponto ali, e por que o Espírito Santo foi tão incisivo em resolver aquilo com a morte de Ananias e Safira? Porque ele queria ali marcar uma posição no meio de uma igreja que estava nascendo. Diz assim, olha, eu sei de tudo, essa igreja é minha e eu conduzo ela segundo o meu projeto divino. Então a igreja não é de homens, a igreja é minha. Vocês podem até esconder algo de homens e mulheres, mas de mim ninguém esconde. Então, para que não se alimentasse aquele espírito de vaidade e outros fossem tentados a fazer, ali tem um marco, Tem uma das questões que é sempre colocada em relação à igreja, diz assim, olha, o maior perigo da igreja não é a pressão que vem de fora, não é a perseguição que vem de fora, mas sim as falhas que vêm de dentro. Normalmente as igrejas se destroem de dentro para fora. Por quê? As congregações, as denominações se destroem de dentro para fora. Por quê? Porque os homens, que tomam a frente acabam se deixando envaidecer, acabam se deixando dominar pelo desejo de poder, e aí acaba esquecendo do princípio fundamental que é a igreja, que é levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem, permitir a salvação, levar a mensagem de salvação. Então, toda vez que a igreja é perseguida, na verdade, ao invés dela ser destruída, ela cresce. E a gente vê isso ao longo aí do livro de Atos. Então, ali naquele momento, esse ponto em que acontece ali a fraude de Ananias e Safira, é um pouco isso, é o ensino particular de Jesus nesse momento, para nós que somos membros. Tá? Nós precisamos estar realmente de coração transparente dentro da obra de Deus. Amém? Bom, para finalizar essa parte inicial, que o tempo a gente acaba se empolgando, O tempo é curto. Para finalizar esse evangelho em Jerusalém, na Judéia, finaliza ali com o primeiro mártir, Estevão. Estevão era um dos 12 diáconos que foram escolhidos para fazer, digamos assim, a parte operacional. Chega um momento que os 12 apóstolos estão sobrecarregados e tomam a decisão de se dedicar ao ministério da palavra e do ensino, e precisam de pessoas para dar um apoio ali e atender as viúvas e não deixar ninguém desassistido. E Estevão é um desses 12 que é selecionado. Então era um diácono cheio do poder do Espírito Santo, e no momento ali dentro, frente às lideranças religiosas, ele faz um dos maiores discursos registrados na Bíblia. E ele vai buscar o fundamento desde Abraão, passando
pelos patriarcas, o povo prisioneiro no Egito, escravo no Egito, libertos pelo poder de Deus, e de como aquele povo, pela hipocrisia, acabou se esquecendo desse Deus e sacrificou os seus profetas, sacrificou os homens e mulheres que eram chamados para trazer uma mensagem de correção, e por último mataram o próprio filho. Então Estevão ali, né, cheio da unção do Espírito Santo, ele faz aquele discurso, não é, tremendo, e aí a irritação sobe, as lideranças religiosas, até o ponto do apedrejamento de Estevão. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. A Bíblia registra, né, que no momento que ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê a imagem do Senhor. E ali, enquanto ele era apedrejado, ele sorria, porque ele sabia o que esperava ele. Então, esse momento da vida de Estevão é um registro de como a perseguição se acirrava. E após esse martírio de Estevão, os discípulos são perseguidos ali em Jerusalém, e eles fogem e são dispersos pela região de Samaria. Só para não perder a oportunidade, não é? O que era a região de Samaria? Região de Samaria era a região, lembrem, né? Lá atrás, as 12 tribos de Israel foram divididas em 10 para um lado, o reino do norte, que teve como capital Samaria, e o sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, que constituiu o reino do sul. Então, o povo, as 10 tribos que eram do reino do norte, elas foram levadas pelos assírios, foram dispersas, nunca mais voltaram a ser nação. Então esse povo, esses judeus que faziam, o povo hebreu naquele tempo, que fazia parte dessas 10 tribos, eles foram chamados eles não foram mais recolocados como povos, eles foram miscigenados, casaram com outros, e eles não eram aceitos, digamos, pelos judeus legítimos. Então daí a rivalidade entre judeus e samaritanos. Então Samaria era um estado ao lado, se constituiu ao lado onde eram feitos por hebreus que não eram considerados legítimos, deixaram-se contaminar após a conquista. Então existe toda uma rivalidade e uma certa rixa entre os judeus e os samaritanos. Mas quando começa a perseguição em Jerusalém, muitos discípulos são levados, e um deles, não é Filipe. Filipe, sob a unção do Espírito Santo, começa a ministrar a palavra de Deus com poder, com firmeza, e começam as pessoas a se converter. Os samaritanos começam a aceitar a palavra de Deus, começam a se converter, tanto que a notícia chega em Jerusalém e Pedro e João vão lá conferir o que é que está acontecendo. Então João e Pedro vão lá e verificam como a palavra de Deus estava tomando conta ali de Samaria, a região onde ela estava sendo colocada. E aí eles voltam, né? E tem o episódio onde Filipe encontra ali o etíope, né? E esse etíope que quer conhecer mais a respeito da palavra de Deus, dá uma oportunidade, né? Filipe ali caminhando ao largo da carruagem, se propõe a ensinar, e ele ensina, e depois ele pergunta se ele pode ser batizado. E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então a mensagem de Deus começa a tomar conta daquela região, não só para os samaritanos, mas alguém que veio lá da África também ouve a respeito da palavra de Deus, e aquela palavra penetra e ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Então ele passa a ter direito a fazer parte desse novo povo, o povo da nova aliança. É o povo que faz parte da igreja, o povo que somos nós também. Bom, aí lá no capítulo 9, né, tem um fato marcante registrado em Atos dos Apóstolos,
que é a conversão do apóstolo Paulo, né? O perseguidor da igreja. Lá, quando é registrado a morte de Estevão, disse que as vestes daqueles que apedrejavam Estevão são jogados aos pés do apóstolo Paulo, e ele assiste Estevão ser apedrejado e morto, e ele gosta daquilo. Por quê? Porque Paulo, né, é um profundo conhecedor das Escrituras, e até aquele momento a mente dele era fechada e ele era um perseguidor da igreja. Mas Deus tinha um plano para a vida do apóstolo Paulo, que viria a ser o apóstolo Paulo. E ali no caminho de Damasco, ele derruba Paulo do cavalo e se revela a ele e pergunta por que Paulo o persegue, por que Saulo o persegue. Aquele momento ainda Saulo de Tarso. Por que Saulo o persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ali, ponto fundamental, né? Atos capítulo 9, Paulo é chamado a vir a se alistar no exército do Senhor. E um dos melhores, é um dos linhas de frente. Deus sabe escolher bem a sua equipe, o seu exército. Mas ainda até o versículo 12, 3 a 12, Pedro é um personagem central. E existe ainda ali os judaizantes. A questão dos judaizantes é muito forte nesse primeiro momento da igreja. O que eram os judaizantes? Eram judeus que, mesmo convertidos a Cristo, entendiam que era necessário que todo aquele que viesse a Cristo precisasse conhecer a doutrina dos judeus e segui-la. Não é guardar o sábado, se abster de certos alimentos, precisavam ser circuncidados. Então os judaizantes, quando vinha alguém a Cristo que não era judeu, eles entendiam o que precisavam fazer. E Pedro ainda tinha esse entendimento. Pedro ainda no início era muito inseguro em relação a isso, até porque Pedro era um homem simples, E ele observava aquilo que os outros também defendiam. Então Pedro existia uma certa insegurança. Então, para trabalhar isso em Pedro, Deus permite a ele que ele, em sonho, é revelado a ele certas coisas, e também ao centurião Cornélio, que era um militar lá romano, que era temente a Deus também, era um homem que guardava. E um anjo diz a Cornélio, por meio de um sonho: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Eu quero fazer aqui uma observação. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Isso era um militar romano, que tinha, noções a respeito de Jesus. Aí eu pergunto para você que conhece Jesus, você não acha que as tuas orações e aquilo que tu faz pelo próximo, Deus não está observando também? Ele observou o centurião romano lá atrás. Você que conhece a palavra de Deus, as tuas orações não são em vão. As esmolas, o bem que tu faz pelo outro, não são em vão. Deus está percebendo, e no momento certo, Ele vai levar isso em conta. Ele vai atender, segundo os propósitos dele, aquilo que tu tem colocado diante dele, como ele atendeu o centurião Cornélio. Então, foi chamado Pedro, ele mandou uma comissão lá de soldados até Pedro, trouxe Pedro até a casa dele, e Pedro começou a falar a respeito de Jesus. E ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo tomou os gentios de modo geral, toda aquela casa era gentia. Então ali se firmou diante de Pedro que a salvação, a nova aliança, não era só para o povo judeu, era para todos aqueles que aceitassem a Jesus como Senhor e Salvador. Então ali Deus trabalha com Pedro diretamente. Diz: olha, eu quero que tu entendas isso. Amém? Bom, e aí vamos à fase final, Eu falei de alguns pontos a respeito do Evangelho ainda em Jerusalém, na Judéia. Falei agora a respeito de alguns acontecimentos e fatos
do Evangelho em Samaria, ainda tendo como personagem Pedro. E aí, a partir do versículo 13 até o versículo 28, Paulo assume o protagonismo, Inicialmente, como segundo ou terceiro. Paulo não era o protagonista de imediato, Paulo, até pela desconfiança dele ser um perseguidor da igreja, houve muita dificuldade inicial para que Paulo pudesse colocar para fora toda a vontade que ele tinha de multiplicar os ensinos que ele dominava muito bem. Mas ele, primeiro foi levado ao deserto por 3 anos, depois teve que voltar para sua cidade por 10 anos. Então, às vezes, por mais que nós queiramos e tenhamos esse ímpeto de levar a palavra de Deus à frente, a gente precisa refletir um pouco, Às vezes Deus quer trabalhar com a gente um pouco de forma mais lenta, quer trabalhar primeiro em nós, para depois Ele possa nos usar por outros. Ele fez isso com Paulo. Paulo já era uma referência, Paulo era um estudioso, quase um rabino, mas dizem, peraí, não é contigo não. A minha obra não depende de ti, a minha obra não depende dessa tua capacidade aí não. Minha obra depende do meu Espírito Santo. E a hora certa eu vou te chamar. E foi chamado depois de 10 anos, quando ele foi chamado Barnabé, foi chamar Saulo, ainda Saulo, para cumprir. E eles foram a primeira viagem missionária. E na primeira viagem missionária, lá o jovem Marcos desiste no meio do caminho, segue Barnabé e Saulo, eles cumprem essa primeira trajetória, mas eles observam que a questão judaizante ainda era muito viva no meio dos novos convertidos judeus. Então eles dizem assim, não, peraí, nós precisamos parar e conversar, nós precisamos parar e ajustar a doutrina da igreja. E aí eles se reúnem, vão até Jerusalém e se reúnem e fazem lá o acordo final, Diz assim, não, na verdade, principalmente Barnabé, Saulo, e o irmão de Jesus, Tiago, com base na palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo, eles defendem a tese e todos acatam de que, na verdade, não é os ritos religiosos que fazem com que alguém faça parte do reino de Deus, mas a fé verdadeira em Jesus. Então, nada precisa ser imputado, Os hábitos, as regras lá da lei judaica não precisavam, na verdade, Jesus veio para libertar dessas amarras. Então, feito o ajuste lá no concílio de Jerusalém, Paulo e continua a sua viagem missionária. E aqui tem um ponto importante, para nós. Atos 16, 9. Então, já ali na sua segunda, isso é da segunda viagem missionária. À noite sobreveio Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia é o primeiro país da Europa ali, vindo do Oriente para cá. A vontade de Paulo, a vontade humana de Paulo era levar o Evangelho para o Oriente. Mas o projeto de Deus era que esse Evangelho nos alcançasse. Então ali é o ponto de partida para que a palavra de Deus tenha chegado até nós aqui no Ocidente. Primeiro a Europa as Américas, e nós somos resultado dessa mudança de direção de Paulo, que foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Estamos finalizando. E dali em diante, a partir da terceira viagem missionária de Paulo, começa a perseguição. Ele volta a Jerusalém, mesmo ciente de que iria ser preso e perseguido, ele está ali para cumprir aquilo que Deus tem para ele. E ele volta e ele é perseguido e ele é preso até que ele é levado a Roma. E lá em Roma, ao invés de a prisão dele ser algo de ruim, e ele relata isso lá no livro de Filipenses, na verdade todas as coisas cooperam para a obra de Deus.
E Paulo, mesmo perseguido, mesmo preso, ele cumpre aquilo que Deus tinha determinado para ele. Ele chega com o evangelho em Roma. E aí, para completar, dão para ele uma casa boa, confortável, com liberdade para ele falar. A prisão domiciliar dele foi uma espécie de multiplicador ali dentro de Roma da palavra de Deus. Tanto para os romanos e outros gentios, judeus, e na prisão domiciliar ele escreve 4 cartas, ele multiplica a palavra de Deus, porque até a prisão dele havia propósito. Então é isso que nós vamos estudar, irmãos. Eu vou finalizar aqui. Nós vamos ter aí 28 capítulos de uma história fantástica a respeito de como um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, ele cumpre as suas promessas em Jesus Cristo. E depois ele habilita uma igreja, um povo desprezado por muitos, mas pelo poder e pela unção do Espírito Santo, eles são capacitados a levar à frente o seu propósito. E isso está registrado, o início dessa jornada está registrado ali no livro de Atos dos Apóstolos. E é isso que nós estamos convidados a estudar, a aprender de forma mais detalhada aí nas próximas 13 semanas. Amém? Então esse povo que foi perseguido, ali pelo ano 60, Nero assume o poder, toca fogo em metade de Roma, bota a culpa nos cristãos, a perseguição se acirra, Paulo é martirizado e morto, e cristãos são crucificados, levados às arenas para os animais, e a perseguição se intensifica, e Roma pensa que vai destruir a igreja. E a igreja se mantém firme no poder do Espírito Santo. E aí no ano 325, depois de Cristo, Roma olha assim, nós destruímos. Roma reinou no mundo por 400 anos, dominou as nações que ela quis, pela imposição da força. Mas ele olhou para a igreja assim, eu não posso com essa igreja. Eu não posso. E o imperador Constantino, sabendo que não podia vencer, ele torna a igreja, o cristianismo, como igreja oficial de Roma. Então, ninguém pode parar a igreja. Ninguém pode deter aquilo que é obra santa, aquilo que é designado por Deus. Então, essa obra maravilhosa, ela nos alcançou, está aqui presente até hoje em nosso meio. Amém? Fiquemos de pé. Vamos orar agradecendo a Deus por esse seu projeto maravilhoso que alcançou nossas vidas, alcançou a vida dos nossos familiares, amigos, e que nós, assim como os primeiros discípulos, tiveram a ousadia no Espírito Santo para levar a sua palavra, que nós possamos testemunhar a respeito desse Deus maravilhoso. Amém? Fechem os seus olhos. Pai amado, queremos neste momento te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por tudo que tu fizeste por nós e faz por nós. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo na cruz, que plantou ali, Senhor, a nossa reconciliação contigo. Obrigado pela tua igreja primitiva, pelos teus apóstolos, pelos teus discípulos que foram mártires, Senhor, mas que se mantiveram firmes no poder do Espírito Santo e sustentaram a igreja, Senhor. E essa igreja nos alcançou. Muito obrigado, Senhor. Dai-nos o privilégio do aprendizado e do fortalecimento da nossa fé. Amém. Maior que meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da videira. Eu não temerei, não, não.